Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 22 de dezembro de 2024, em nossa série Encontros com a Paz. Aos domingos, às 17 horas, estamos fazendo um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do médium Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 149, que tem como título Crer em Vão. E Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 2. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 2, em que Paulo diz: Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado. Senão é que crestes em vão. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão. E Emmanuel diz: qual acontece a muitas flores que não atingirão a frutescência na estação adequada, existem inúmeras almas nos serviços da crença que não alcançam em longos períodos de luta terrestre a iluminação de si mesmas, por haverem crido em vão nos trilhos da vida. Paulo de Tarso foi muito explícito quando asseverou aos coríntios que eles seriam salvos se retivessem o Evangelho. A revelação de Jesus é campo extenso, onde há lugar para todos os homens, em nos referindo aos serviços diversos. Muitos chegam à obra, todavia, não passam além da letra, cooperando nas organizações puramente intelectuais. Uns improvisam sistemas teológicos, outros contribuem na estatística e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. Então, nesses 4 primeiros parágrafos, Emmanuel faz uma abordagem para nós com relação à questão da fé. Quando nós olhamos a passagem de Paulo aos Coríntios, ele informando a eles que pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Ou seja, vós todos sereis salvos se conseguirem reter em si mesmos aquilo que eu tenho anunciado sobre Jesus. Senão, a crença que vocês criaram e adoram dentro de si mesmos é em vão. E Emmanuel coloca logo no primeiro parágrafo um exemplo daquelas flores que vão atingir a sua frutescência na estação adequada e também vamos encontrar inúmeras almas no serviço da crença que não alcançam em longos períodos de luta terrestre a iluminação de si mesmas, por haverem crido em vão nos trilhos da vida. Ele deixa claro para nós que a revelação de Jesus proporciona a todos nós um campo vasto, extenso, para que nós possamos melhorar, progredir, evoluir através do trabalho. Mas para isso, é necessário que o nosso coração e a nossa mente sejam tocados verdadeiramente naquilo que é a realidade dos fatos. Ou nós acreditamos,
ou nós simplesmente não acreditamos. Chegamos a um ponto da nossa evolução terrestre e até mesmo da nossa própria evolução individual, através dos inúmeros conhecimentos que hoje a vida nos proporciona, através dos livros, por exemplo, e da alta tecnologia avançada que o mundo se encontra, que não dá mais para nós ficarmos naquele meio termo, naquele estado normal que normalmente as pessoas falam, estar em cima do muro. Ou nós cremos de verdade, ou então nós não estamos crendo na nossa verdadeira pureza. Olhamos, como diz Emmanuel, os inúmeros trabalhadores, os inúmeros cooperadores que adentram a casa espírita, e ele diz alguns exemplos para nós. Alguns chegam à obra, mas não passam além da letra, cooperando nas organizações puramente intelectuais. Alguns improvisam sistemas teológicos, outros contribuem na estatística, e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. Então, existe uma preocupação muito grande, e nós observamos isso com muita clareza dentro da casa espírita, de entender determinadas questões, entender determinados pareceres que fazem parte da doutrina espírita de um modo muito mais aprofundado, de um modo muito mais verdadeiro. Queremos, a todo custo, por exemplo, como diz o próprio Emmanuel, entender e compreender a localização histórica de Jesus. Onde ele nasceu, por onde ele andou, com quem ele esteve, qual foi a sua profissão, quantos quilômetros ele andou pregando, quantas pessoas ele atingiu através da sua palavra e através da sua ajuda caritativa, e por aí vai. Nos dias de hoje, observamos as mesmas coisas dentro do trabalho do templo religioso, no nosso caso, dentro da casa espírita. Companheiros que se apresentam à obra, companheiros que se apresentam ao trabalho, mas ficam extremamente ligados a determinados pontos, a determinadas questões que não vão levar a lugar algum. Não haverá progresso individual daquela pessoa, não haverá progresso coletivo daquela casa e daquele grupo que pertence àquela casa. É como se nós estivéssemos rodando em círculo no mesmo lugar, sem o avanço. E Emmanuel fala, lá no primeiro parágrafo, que nós muitas vezes passamos longos períodos de luta terrestre buscando a iluminação de nós mesmos e não o conseguimos. E será por que nós não conseguimos a nossa iluminação? Por que será que nós não conseguimos sobrepor as dificuldades da vida e as dificuldades íntimas de cada um de nós para uma iluminação? Será que nos falta oportunidade? Será que nos falta local? Será que nos falta amparo? Será que nos falta orientações, até mesmo conselhos? É claro que não. Quando fazemos uma análise fria e crua a respeito dessa questão, entendemos perfeitamente que o que nos falta é a vontade, é a determinação verdadeira de que
eu necessito transpor determinadas barreiras na minha vida. Eu necessito transpor determinadas questões que fazem parte do meu desequilíbrio, que cooperam de uma forma constante para que eu não consiga avançar rumo à minha própria iluminação. Queremos, desejamos, buscamos a comunicabilidade com os espíritos, a comunicabilidade com aqueles que nos antecederam à volta na vida espiritual. Nos sentimos tocados por aquilo que recebemos, mas quando voltamos à vida cotidiana, voltamos ao trabalho comum, facilmente nos deixamos envolver pelas questões do mundo e da vida. E é sempre importante lembrar que, de maneira alguma, os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos da doutrina espírita nos levam a a um abandono da vida comum. De maneira alguma. Até porque, pelo fato de estarmos encarnados, pelo fato de estarmos vivendo este momento reencarnatório aqui na Terra, é importante que saibamos utilizar todos os benefícios que a vida e o progresso têm nos oferecido. Mas aproveitar de uma maneira em que tudo aquilo seja benéfico para nós e também benéfico para aqueles que vivem conosco, que fazem parte da nossa vida comum. Ler, conhecer, aprender são oportunidades maravilhosas que todos nós recebemos. Agora, é preciso que tudo isso seja assimilado de uma maneira verdadeira e que seja colocado em prática no cotidiano da nossa vida. Crer verdadeiramente. Então, vejam no caso de Paulo, levando todo um conhecimento aos coríntios a respeito de Jesus, de suas palavras, de seus feitos, mas, ao mesmo tempo, aqueles homens que recebiam essas informações, nem sempre, de uma forma sincera, assimilavam e acreditavam em tudo aquilo que Paulo estava dizendo. Então, Paulo, através de uma carta, chama-lhes a atenção com relação a isso. Ou vocês retêm aquilo que eu tenho anunciado a respeito de Jesus, ou a crença de vocês é em vão. E o que é reter em nós aquilo que está sendo anunciado? É você assimilar o conhecimento, entender o conhecimento, adaptá-lo da melhor forma possível à sua vida, para que ela se modifique. E, consequentemente, você, espírito, estará também se modificando. Então, nós passamos a ter conhecimento do perdão. Retemos aquele conhecimento, procuramos entender o sentido deste conhecimento e procuramos, a partir de então, colocá-lo em prática na nossa vida comum, com a família, com a sociedade, com o trabalho, com o meio religioso, em todo local que nós estivermos. A partir do momento que aquilo está verdadeiramente retido em mim, espírito, e não é mais um ato obrigatório, não é mais um ato
em que eu simplesmente faço para me livrar de determinada situação ou me livrar de determinada pessoa, mas eu o faço por espontaneidade própria minha. Então, aquilo começa a fazer parte do meu cotidiano. É algo normal em mim. É algo normal como me alimentar, é algo normal como tomar um copo d'água, é algo normal como tomar um banho, é algo normal como me vestir adequadamente para me apresentar em determinado local da sociedade. O perdão, então, passa a ser natural, verdadeiro, sincero, profundo por parte de cada um de nós. Porque aquilo já está fundamentado em mim. Então, eu recebi, entendi, coloquei em prática e agora eu verdadeiramente creio naquilo que aprendi. Então, é mais ou menos esse conhecimento, essa postura que Emmanuel traz para nós no capítulo de hoje. Porque ao nos defrontarmos com as adversidades da vida, automaticamente seremos chamados a mostrar para a vida até que ponto verdadeiramente cremos naquilo que é o ensinamento de Jesus, ou o ensinamento da doutrina espírita. Então, ficamos nos preocupando com determinadas questões que são importantes, são significativas no contexto geral, mas elas não são as mais importantes. O crer verdadeiramente e o transformar este crer em ação contínua e natural no dia a dia é algo muito mais importante do que essas outras determinadas questões que muitas vezes ficamos perseguindo, batendo em cima, como se quiséssemos provar alguma coisa. Então, nós temos que fazer uma análise daquilo que temos acreditado até então. O que tenho acreditado? O que tenho acreditado verdadeiramente? Acredito de uma forma sincera? Aquilo já está embutido dentro de mim? Ou é ainda algo superficial? No penúltimo parágrafo, ele diz assim: é imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, no que conduz, contudo, no que condiz com a vida eterna que o cristianismo nos desdobra ao olhar, é imprescindível retermos em nós o ensinamento do Mestre, com vistas à necessária aplicação. Então, toda tarefa que nós realizamos, toda tarefa, não importa qual seja, aquela mais simples que possamos fazer no recinto do lar, aquela mais simples que possamos fazer no trabalho, aquela mais simples que possamos fazer no templo religioso e até mesmo aquela mais simples que colocamos em prática no seio da sociedade, todas elas se revestem de utilidade para aquele momento.
mediante o sentimento que eu estou colocando ao realizar cada uma delas. Então, se aquela tarefa é digna e eu estou fazendo aquilo com um sentimento verdadeiro de amor e de bondade, então ela se torna útil. Mas ela se torna útil para aquele momento, para aquela tarefa naquele específico espaço de tempo. Mas, segundo Emmanuel, no que se refere a essa questão da vida espiritual, de que já vivemos inúmeras encarnações, que somos espíritos eternos, que não morremos, que vamos viver outras vidas, que temos outras casas além do planeta Terra, e tudo aquilo que Jesus nos ensinou, e tudo aquilo que a doutrina espírita tem nos oferecido, isso tudo vai além do nosso simples olhar. Porque quando destinamos um simples olhar em tudo isso, acreditamos, mas ainda temos dúvida. Acreditamos, mas será que é verdade? Acreditamos, mas será que ali tinha um espírito mesmo? Acreditamos, mas será que aquela mensagem é daquele espírito mesmo? Então, é preciso reter o ensinamento de Jesus, compreender o ensinamento de Jesus, assimilar naturalmente o ensinamento de Jesus e colocá-lo em prática no cotidiano da vida, para que nos momentos necessários do dia a dia nós coloquemos em prática. Foi o exemplo que eu dei anteriormente com relação ao perdão. Perdoar verdadeiramente. E ele termina dizendo assim: cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. Olha que bonito. Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado, porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido. Debalde terá crido. Então, cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. O discípulo, todos nós, em todos os cantos do planeta, em todos os segmentos religiosos que existem na Terra, o discípulo gravará o evangelho na própria existência. Ou então se preparará ao recomeço do aprendizado, que é quando nós temos que reencarnar para recomeçar de novo o aprendizado. Porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido. Então, vamos repetir, né? Para ficar bem claro para nós. Recebemos a lição, retemos a lição, assimilamos a lição e começamos a colocá-la em prática na nossa vida. De forma natural, de forma verdadeira, de forma sincera e de forma profunda. Aquilo se estabeleceu na minha vida
perdoo de forma natural, sem que haja obrigatoriedade, o perdão se faz natural em mim, como aquilo que eu falei, como beber água, como se alimentar, como tomar um banho, como se vestir adequadamente, ou seja, algo natural da vida, aprendemos a lição. Eu realmente tive a oportunidade de crer sobre o perdão, coloquei-o em prática na minha vida e ele é algo que faz parte de mim. Agora, se nada disso for feito, debalde terá crido. Debalde eu vou dizer a alguém que eu creio verdadeiramente na questão do perdão. Então vejam como que a lição é muito importante, porque ela fala diretamente nas entrelinhas, sem que Emmanuel toque na palavra fé, mas ela fala dessa questão do crer. E o crer está diretamente ligado à fé. A fé que nós verdadeiramente colocamos em prática na nossa vida quando assimilamos algo que nos seja importante. Então, esse é o capítulo 149 do livro Pão Nosso, Crer em Vão. E para ilustrar um pouco mais esse nosso estudo de hoje, nós fomos buscar no livro Vinha de Luz, também psicografia do Chico, editado por Emmanuel, no seu capítulo 40, uma mensagem de Emmanuel que tem como título Fé. E Emmanuel coloca uma passagem de Jesus que está em Marcos, capítulo 4, versículo 19, em que Jesus diz: Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições doutras coisas, entretanto, sufocam a palavra, que fica infrutífera. E Emmanuel comenta: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo fator divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Olha que interessante. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores,
atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Olha que importante. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Então, isso está no livro Vinha de Luz, capítulo 40, Fé. Então, vejam que mensagem muito importante, que tem tudo a ver com este capítulo 149, crer em vão. Então, que nós possamos, neste momento tão significativo, que é o mês do Natal, onde relembramos com maior propriedade Jesus e tudo aquilo que fez e todos os seus ensinamentos, para que nós possamos fazer uma análise a respeito da nossa crença, daquilo que temos feito por nós mesmos, daquilo que temos feito pelo nosso trabalho, pela nossa vida comum. Será que realmente cremos? Até onde vai essa crença? Até onde vai essa fé? Até onde vai essa confiança? Será que facilmente nos deixamos envolver pelas questões comuns da vida comum? Ou será que somos como aquele agricultor que cuida dia e noite do seu campo? Será que nós cuidamos dia e noite do nosso campo? É uma pergunta para nós refletirmos nesses próximos dias. Quero agradecer a todos vocês por este ano tão maravilhoso e tão significativo para todos nós. Passamos aí um ano juntos, falando deste livro maravilhoso, que é o livro Pão Nosso. Vamos adentrar 2025, encerrando este livro, para que depois possamos começar um novo livro desta mesma série. E com certeza, todas as lições foram importantes para nós. Pode até ser que nós não consigamos ainda colocá-las todas em prática, não consigamos retê-las na nossa intimidade de uma forma profunda e perfeita. Mas as sementes estão plantadas dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, em mim, Espírito Eterno, e com certeza na hora em que a minha crença ela for verdadeira, sincera, profunda, refletindo-se na vida comum, todas essas sementes irão brotar, todas essas sementes se tornarão árvores maravilhosas, dando seus frutos, dando a sua sombra, o seu perfume, para não somente
a mim, mas também para todos aqueles que conviverem comigo na minha jornada. Então, nós só temos a agradecer a todos vocês pelo carinho, pela bondade, por nos ajudarem com o canal na sua divulgação, por nos ajudarem com a web rádio também na sua divulgação. A nossa série de domingo, que é essa de hoje, Encontros com a Paz, vai voltar agora somente no dia 12 de janeiro. Durante esse período de Natal e Ano Novo, comecinho de janeiro, vamos dar aí um descanso para que possamos reorganizar as tarefas e a partir do dia 12, domingo às 17 horas, voltamos então para a continuidade do nosso estudo nesta série Encontros com a Paz. Quero convidá-los também hoje à noite, às 20 horas, a nossa outra série, o estudo sistematizado. Estamos aí finalizando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje será também o último estudo, esta série, o estudo sistematizado, também volta no domingo, dia 12 de janeiro, às 20 horas. E, ao encerrarmos o estudo do Evangelho, nós vamos dar início ao estudo do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do Chico e ditado por Emmanuel. Um estudo que será feito com novos companheiros que estarão conosco, fazendo todos os domingos às 20 horas o estudo deste livro maravilhoso. E vejam que interessante, durante esse período de quase 4 anos estudando o Evangelho, todos os domingos às 20 horas, tivemos a oportunidade de estudar um capítulo, um item, e que com certeza vai trazer aí inúmeros benefícios àqueles companheiros que posteriormente procuram o canal e acabam assistindo este ou aquele encontro. Então, o trabalho ele não é em vão. O trabalho ele é feito com muito amor, com muito carinho e com certeza ele traz aí frutos não só para nós, mas para todos aqueles que têm a oportunidade de assistir às séries que são transmitidas em nosso canal, como também os programas que são levados ao ar pela web rádio Espiritismo e Vida. Desejo a todos um bom final de domingo, desejo a todos um bom Natal, com muita saúde, com muita paz, com muita alegria, que nós não nos esqueçamos de Jesus, dos seus ensinamentos, da sua presença na nossa vida, e que o ano de 2025 seja um ano repleto de muita paz, de muita alegria, de muita saúde, de muita felicidade para nós, para a família, para o nosso país e para o mundo. E que nós, de alguma forma, possamos, mediante o ensinamento que nos foi trazido hoje do livro Pão Nosso, crer verdadeiramente, para que sejamos aquela página viva escrita por Jesus na evolução da Terra, colaborando de alguma maneira para que o bem prevaleça, para que a paz e a fraternidade reine no coração de todos. Um bom final de domingo a todos. Daqui a pouquinho, às 20 horas, o estudo sistematizado, o último do ano também. Voltamos dia 12 de janeiro. Muita paz. Que Jesus te abençoe, te ilumine, te guarde, hoje e sempre. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Forte abraço
e até o próximo encontro.